11h11, vamos conversar agora com o presidente reeleito do Conselho de Administração do Instituto Gene, professor Udo Schroeder. Obrigado pela participação, professor. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui, Jorge. É sempre um prazer conversar consigo. E uma oportunidade para a gente falar também do trabalho do Instituto Gene, né, professor? Primeiramente, o que é o Instituto Gene? O Instituto Gene é foi uma incubadora de empresas na sua origem e hoje é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como organização social e que faz, nesse momento, a gestão do Centro de Inovação Blumenau. E o que motivou a criação do Instituto lá atrás, né? Quando a gente ainda estava meio que encaminhando nesse setor de tecnologia da informação. Exatamente. O Instituto foi criado como um projeto de extensão dentro da universidade, da FURB, né? Na época em que o governo e principalmente o Ministério de Ciência e Tecnologia queria incentivar na nossa região a criação de empresas de base tecnológica. E para isso nós precisávamos ter uma incubadora que incentivasse a criação desse tipo de negócio, né? E a caminhada dela foi a partir daí, em 2002, ela foi transformada então numa instituição, uma empresa efetivamente, né? Uma associação sem fins lucrativos, então passou a ter seu CNPJ e a partir daí foi crescendo até que nós chegamos no projeto dos Centros de Inovação de Santa Catarina, né? Então, esse projeto começou lá em 2012, quando o governo do estado lançou um projeto para transformar Santa Catarina num estado cada vez mais inovador. Desde aquela época, Santa Catarina já era reconhecido como um estado bastante inovador. Hoje, no ranking mundial, nacional, nós somos o segundo estado mais inovador, atrás apenas do estado de São Paulo, onde tudo acontece, né? Lá é um outro mundo, né, aquele estado. E começamos a trabalhar, então, o Instituto Gene para que ele fosse o gestor de um dos centros de inovação, que é o Centro de Inovação Blumenau. No estado, hoje, nós temos 15 centros de inovação, então, numa rede, né, estadual, e isso é um diferencial muito grande quando a gente fala em inovação e empreendedorismo no mundo, que os grandes hubs do mundo são hubs isolados, né? Às vezes junto a uma universidade, junto a instituições, junto a investidores e assim por diante. E em Santa Catarina, o governo teve a brilhante ideia de construir uma rede, né? Quem conhece um pouco da história de Santa Catarina sabe que muitos dos recursos vão a Florianópolis e dificilmente voltam da ilha para cá, né? Essa é uma crítica constante que a gente faz. E esse projeto veio com uma outra pegada, no sentido de colocar centros de inovação junto aos grandes municípios do interior, né? Tirando todo aquele recurso que só ficava em Florianópolis e que agora é pulverizado pelo Estado através dos centros. E o centro de inovação, ele não desenvolve apenas a cidade onde ele está instalado, mas a região em torno desse município, né, professor? Exatamente. Então, esse é também outro diferencial nosso, né? Porque certamente cada prefeito do estado de Santa Catarina gostaria muito de ter um centro de inovação para chamar de seu, né? Mas ficaria inviável nós termos aqui 295 centros de inovação espalhados pelo estado, porque o que aconteceria? Não teria recurso suficiente para manter um centro de inovação em cada município de forma estruturada. E depois nós temos que lembrar, e é outra discussão que a gente tem em Santa Catarina, que é o desenvolvimento regional, né? Não dá para imaginar que você só vai desenvolver, por exemplo, Blumenau, e os municípios de entorno não se integrarem com esse desenvolvimento também, né? Então, nós temos aqui, no caso do Centro de Inovação Blumenau, nós temos a responsabilidade de atender todos os municípios do Vale Europeu hoje, a ANVI, né? Então, a ANVI hoje tem 14 municípios. Desses 14, Blumenau vai atender 11. Só não atenderá Brusque, Botuverá e Guabiruba, que fazem parte da ANVI, mas serão atendidos por Brusque, porque Brusque também é um dos centros dessa rede, né? Então, a partir daqui, a gente vai precisamos desenvolver toda essa região, né? E por onde a gente começa, né, professor? Esse que é o grande X da questão, e desde a implantação do Centro de Inovação já deve ter se avançado nesse sentido, né? Bastante. Assim, a ativação do ecossistema de Blumenau foi assim, bastante tranquilo, porque, primeiro,
O ecossistema de inovação e empreendedorismo de Blumenau é muito desenvolvido já, há muito tempo, né? Lembrar que aqui foi o celeiro da tecnologia de informação no Estado, com o CETIL, aliás, entrando no prédio aqui Saudade agora. da CETIL, né? Entrando aqui Quem no prédio agora. Sabe, tem muita gente que estudou na CETIL e hoje está no ramo como investidor de tecnologia, né? Exatamente. Então, esse foi o celeiro. E ao entrar no prédio aqui, me lembrei que o primeiro computador de CETIL foi instalado nesse prédio aqui, né? Aliás, parou o centro da cidade, né? Exatamente. Parou o centro da cidade. O senhor sabe só o que é uma mágoa minha, pessoal, que eu tenho, já falei com muitos políticos. Nós não temos um museu da comunicação, porque aqui surgiu a primeira rádio, a primeira televisão, primeiro jornal offset, mas nós não temos um museu da comunicação, nem da informática, porque nasceu aqui. Né, a questão da primeira escola de informática do sul do Brasil, se eu não me engano, né? E a CETIL foi uma das primeiras empresas de informática do sul do Brasil, né? E isso não vai morrer com a memória das pessoas se ninguém fizer algo, né? É verdade. Muitas pessoas têm algumas relíquias em casa ainda e a gente precisaria buscar esse espaço. Um dos projetos, que outra hora a gente pode conversar um pouco, Jorge, é justamente de recuperação de alguns prédios históricos em Blumenau e que seria um espaço ideal para esse tipo de memória. Né? Exatamente. Era bem legal. Né? Essa juventude que está vindo hoje na tecnologia da informação precisava ter esse conhecimento, né? Para entender como é que a gente chegou aqui, né? Por que Santa Catarina, Blumenau se desenvolve tanto com a tecnologia, né? E conhecer a história é tudo para a gente olhar para o futuro com outro olhar. Né? Eu também acho, também vou por aí nesse sentido. Legal. Bom, Jorge, como é que tem sido esse trabalho? O senhor estava falando isso e eu acabei interrompendo o senhor. Saudade também de CETIL, por isso que a gente para um pouco e fala um pouco de naftalina aqui. Né? Então, a expansão agora do Centro de Inovação Blumenau, ele aqui está bem constituído. Nós estamos levando isso para os outros municípios, então. E de que forma a gente está levando isso? A gente está querendo levar isso com o sentido de desenvolver esse projeto no próprio município. Porque nós poderíamos levar iniciativas de inovação para lá, fazendo uma inserção lá, depois se retirando, né? E não é isso que a gente quer desenvolver. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nomeando em cada um desses municípios, primeiro localizando pessoas que queiram abraçar essa bandeira, né, do desenvolvimento do seu município, olhando a inovação e empreendedorismo como foco. Né? Então a gente localiza lá as pessoas e aí tem que fazer um recorte aqui que a gente sempre trabalha, quando movimenta a comunidade, a gente trabalha com a quadro para hélice. Ou seja, a gente quer que esse projeto seja um projeto de quatro mãos, em que nós tenhamos aí envolvidos o setor público, né? E não necessariamente só com recursos, mas principalmente definição de políticas de inovação que permite que a gente trabalhe na inovação e no empreendedorismo de forma mais amena e incentivada. Depois o setor privado tem que estar junto nisso. Né? As empresas têm que nos dizer o que eles esperam de inovação e empreendedorismo, porque eles vão, na verdade, consumir todo esse conhecimento gerado nesses centros. O terceiro é a academia. Nós temos que ter junto a pesquisa, o ensino e a extensão fazendo parte desse projeto. E em quarto, a quarta hélice, assim que a gente chama, é o terceiro setor. A sociedade é organizada de alguma forma que vai ser a grande beneficiada no final desses projetos todos. Então, a gente sempre trabalha nos conselhos que administram nesse centro, a gente tem representante dos quatro setores, sempre junto. E é o que a gente está fazendo agora com os municípios. Então, a gente está buscando um representante, pelo menos, de cada uma dessas hélices, e esse time vai ser, na verdade, incentivado, treinado e motivado para fazer fazer com que o ecossistema do seu município se desenvolva por si. Né? E aí a gente está começando isso com os municípios um pouco maiores do nosso entorno, né? Que é o caso de Indaial, nós já temos constituído isso, Gaspar também e Timbó. No dia 13 de março agora nós teremos Pomerode também entrando nessa rede. Né? E que tem o que está por trás disso, Jorge? A gente fazer um trabalho inverso com o que foi feito, por exemplo, com o ensino no interior do estado. Né? Eu sempre cito o caso da FURB. A FURB foi a primeira a Universidade do Interior do Estado de Santa Catarina.
Antes disso, as pessoas que queriam se desenvolver ou iam a Florianópolis, ou iam a Curitiba ou Porto Alegre, né? Muitas vezes lá para o pessoal do Oeste, Curitiba e Porto Alegre, inclusive, é mais próximo do que Florianópolis, né? E Santa Catarina tem culturalmente essa questão do interior se fortalecer, né? Isso. Mas aí o que aconteceu, por exemplo, citar o exemplo aqui do Blumenau, a FURB se instalou aqui, todas aquelas pessoas que de alguma forma nos municípios do entorno queriam se desenvolver, a gente chama de massa crítica, né, que tem interesse efetivamente em evoluir, vinham estudar em Blumenau. Passava aqui 4, 5 anos e, via de regra, no final do seu curso, se radicavam no município de Blumenau. Ou seja, ajudava Blumenau a se desenvolver, mas em compensação diminuía a massa crítica nos municípios do entorno. Agora, quer inverter um pouco esse movimento. A gente, em vez de, por exemplo, trazer alguém que queira entrar na nossa incubadora, vir para Blumenau, nós vamos levar um braço da incubadora para esse município. Então, se algum jovem, alguma pessoa tem uma ideia em Indaial, quer empreender, vai ter um braço lá do Instituto Gênio fazendo desenvolvimento no local, né? Para que o município efetivamente acompanhe todo esse desenvolvimento. E possa crescer nesse setor, né? No seu local. Eu não sei se cabe, né, professor, mas era uma região muito mais industrial do que é hoje em dia, né? Essa questão econômica mudou um pouco aqui na nossa região, né? Hoje é mais serviço, é mais comércio e tecnologia. Tem muito campo ainda para avançar, professor? Tem. A tecnologia, na verdade, ela é transversal a todos os setores, né? Isso que a gente tem que olhar. Mas não é só a tecnologia, a gente tem que inovar também em todos os outros setores, né? A gente sempre brinca, o que nós estamos inovando no têxtil, por exemplo, né? Será que a gente não continua fazendo as mesmas coisas esse tempo todo? Está na hora de inovar, né? E aí não é só tecnologia, mas ela é transversal em todos os setores econômicos, né? Então isso é bastante forte. Para citar um exemplo, a gente falou aqui um pouco do CETIL, né? O CETIL foi criado pelo setor têxtil, que quis e precisava trazer a tecnologia para Blumenau. Para se desenvolver e até pela concorrência que tinha do mercado internacional, que exatamente. A gente viu mais tarde que complicou esse setor. Exato. Né? Então, o que aconteceu? O têxtil criou aqui um núcleo de tecnologia e hoje a tecnologia já representa 19% da economia do Blumenau. O setor têxtil representa 34%, 35%, né? Esse é em torno desse número. Percebam só, um setor que não existia, quando o têxtil representava 70% da economia do município, hoje representa 34%. E o têxtil que não existia já representa 19%. Ou seja, a gente vai ter uma inversão aqui, certamente, nessa questão. Que para o município é bom porque é uma empresa limpa, né? A gente não tem sérios problemas que as indústrias de transformação têm, né? E é um imposto que fica, professor? Que fica no município. Fica no ISSQN, né? Exatamente. Então, e isso é mais importante ainda para o município, que é um dinheiro que entra aqui, fica aqui e é investido aqui, exato, acima de tudo isso. Agora, professor, o setor ele tem uma dificuldade, né, que todos falam, que é o desenvolvimento de mão de obra, né? Como é que o Gene trabalha essa questão? Como é que se planeja, né, se desenvolver uma mão de obra mais qualificada para o futuro, que quanto mais o setor cresce, mais haverá essa necessidade. Essa demanda é forte e cada vez mais. E a pandemia veio atrapalhar um pouco mais isso, né? Assim, como é que nós temos uma das funções a serem executadas, né, pelo ecossistema local, que é o desenvolvimento de talentos. Não se faz inovação e empreendedorismo sem talentos. Então, esse é ponto-chave, né? E aí nós temos hoje uma empresa em Blumenau, que é a nossa parceira, que é o Bluesoft, que é um dos grandes responsáveis por gerar mão de obra qualificada no setor de TI, né? Umas iniciativas de alguns empresários e da própria associação. A Bluesoft é a Associação das Empresas de Tecnologia, né? Hoje, braço da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né? E tem esse projeto aqui rodando em Blumenau há 17 anos, né? E isso virou uma referência mundial. Então, essa formação de mão de obra qualificada, a gente já tem aqui na nossa população, uma população que trabalha, muito mais mão na massa do que alguns outros estados do nosso país, né? Isso é reconhecido, né? A Suíça brasileira, coisa nesse sentido. E essa formação de mão de obra direcionada para esse setor foi um diferencial sensacional para o Blumenau. Nós temos aqui hoje
e isso é reconhecido mundialmente, nós temos hoje fábrica de software de empresas multinacionais, como é o caso da Philips, como é o caso da T-System, né? E sem contar pessoas que vão para fora, né? Exatamente. Que são contratados por empresas multinacionais lá fora. Né? Isso. Então, assim, a pandemia nos atrapalhou nesse sentido, atrapalhou no bom sentido, na verdade, né? Que acabou gerando também empregos mais qualificados, mas hoje as pessoas não precisam nem sair de Blumenau. Eles trabalham daqui para empresas fora, né? Exatamente. E com salários que para nós fica difícil de a gente competir. Né? Isso pode ser ali na frente um grande problema também. É um problema, né? Nosso, conforme, né? O senhor desenvolve uma mão de obra qualificada, né? Consegue captar assim, bons profissionais, o mundo inteiro está de olho nisso, né? Exatamente, porque essa mão de obra falta no mundo todo, né? Então, falando especificamente da TI, nós recebemos lá no centro 2 missões, uma que veio da Áustria, outra da Alemanha, e o que eles queriam era verificar como aproveitar a mão de obra daqui. E aí a gente já começa a discussão dizendo, não temos mão de obra sobrando, né? Mas eles querem entender o nosso modelo de formação dessa mão de obra, e a BlueSoft tem todo o mérito em relação a isso, por ter feito esse trabalho e mantido esse programa, que agora, inclusive, que é o Entra 21, né? Que agora, inclusive, está sendo executado no estado todo. E o novo governo que está se instalando agora aí vem com o propósito de ampliar esse projeto para o estado inteiro, através do modelo desenvolvido aqui pelo BlueSoft. Mais uma vez, o pioneirismo de Blumenau, né? Nessa questão da tecnologia, da educação e por aí afora. Exatamente. Professor, e com tudo isso que a gente está falando aqui, vale chamar a atenção dos pais, dos adolescentes, né? Dessas pessoas que estão se encaminhando para ingressar no mercado de trabalho. A importância que é olhar para a tecnologia da informação e começar já a desenhar um desenvolvimento para esse setor, porque o futuro é tecnológico, o futuro é digital, né? Não é analógico, né, professor? Esse é um desafio grande, inclusive, que a gente está levando agora, e o município de Blumenau tem feito isso muito bem, o prefeito Mário tem começado a levar isso para o ensino fundamental, né? Junto com outra vertente. Já buscando desenhar aí um caminho, né? Exatamente. E junto com isso, inclusive com as escolas bilíngues que a gente tem aqui, porque é uma dificuldade que nós brasileiros temos quando queremos falar com o mundo, né? Infelizmente a nossa língua não é tão utilizada mundo afora. Então nós já temos as escolas bilíngues aqui em inglês e em alemão, que ajudam muito a formação dessa. E cabe aqui um parênteses, professor. Eu ouvi falar que há uma demanda muito grande pela língua alemã e uma dificuldade de conseguir, né? Porque inglês está todo mundo querendo falar, né? Hoje o casal tem um filho com 2 anos de idade, ele já começa a falar inglês para ver se a criança desenvolve o mais rápido possível, mas ninguém fala alemão mais, né? E há uma certa dificuldade, porque também tem empresas alemãs interessadas nessa mão de obra. Em Blumenau, né, nós temos a T-System, né, que eles dão, se o camarada fala inglês, fala alemão, ele não precisa nem entender de tecnologia. Já entra lá. Ali, olha, né? Bem a oportunidade que se tem hoje em dia, né? Para se falar alemão e como é importante, né? Os pais têm que ficar atentos a essas questões. E aí a gente fala muito da mão de obra de tecnologia, né? Que é extremamente importante, porque grande parte da massa de trabalhadores no futuro vão trabalhar com isso, né? Mas nós temos uma dificuldade também na formação de mão de obra para os outros tipos de emprego, né? Ninguém quer mais trabalhar no chão de fábrica, porque ainda tem, ninguém é muito radical, né? Mas muitas pessoas não querem trabalhar no chão de fábrica, que ainda tem a visão de que chão de fábrica é um lugar ruim para se trabalhar, é sujo, é barulhento, é quente, assim por diante. E se a gente for hoje para dentro das empresas, você já percebe que o ambiente lá não é mais nada disso. Você tem no chão de fábrica da indústria têxtil, metal mecânica, assim por diante, fábricas maravilhosas. Mas a gente não está conseguindo comunicar isso ainda de forma adequada. Então, o moleque prefere trabalhar com tecnologia, porque ele vai estar, né, ligado a esse mundo mais moderno, mais avançado, mas tem oportunidades sensacionais nos outros setores industriais. É que vai ser uma mão de obra que vai se valorizar conforme a escassez dela, né? Exatamente. E a gente vai ter um nível elevado. Não vai ser fácil no futuro, né? Há muita gente que fala que não se sabe o emprego do amanhã, porque a tecnologia avança de uma forma absurda, né? E o desenvolvimento é muito rápido. Acompanhar isso é muito difícil. Então não se sabe como é que vai ser. Verdade. Mas aqui nós estamos aqui, o Instituto GN está aí justamente para preparar isso. Isso. Então quando a gente fala assim que a gente faz inovação lá, a inovação não é só
no setor de TIC, de tecnologia da informação. Lá a gente faz num contexto geral, né? Multissetorial, né? A gente vai discutir inovação em todos os setores, né? Nós temos, inclusive, aí, se me permite, falar um pouco da inovação social, que é uma bandeira forte que está vindo aqui ótimo. agora, né? Quando a gente olha para essa comunidade, eu estava falando dos jovens, né? Qual a esperança que um jovem tem em relação ao mercado como um todo, né? Há 50 anos, o jovem olhava para o mercado de trabalho e a opção deles era meia dúzia de profissões. Hoje ele tem um universo de possibilidades pela frente. Então, o que escolher, ou para onde eu vou e assim por diante, é um desafio muito, muito forte. Então, nós temos que ajudar nesse sentido, né? E a gente está com uma série de projetos, inclusive discutindo grades curriculares, né? O que está se ensinando nas escolas hoje, nas universidades, muito conhecimento conhecido, para profissões, como você falou, que vão desaparecer daqui a 5, 10 anos. E a gente deveria estar olhando lá para frente e verificar o que nós temos que preparar aqui desses jovens, né? E no outro lado da pirâmide aí etária, nós temos os idosos, né? As pessoas se aposentando com 65 anos. Pois é, nós vamos mais longe, né? Dizem os entendidos, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Exatamente. Pensa, com a expectativa de vida chegando a 90. Então, esse cara vai ter aí mais 30 anos de vida pela frente. Para fazer o quê? Né? Essa é a grande pergunta. E aí vem uma questão que assim bastante dolorosa de trabalhar, mas tem muito desses idosos se aposentando. Tiveram uma vida profissional, financeira e de vida fantástica e, de repente, se aposentam. E o primeiro impacto dele é que ele perde o seu sobrenome. Não é assim? É assim. É o Jorge Tais lá da rádio. Né? Se aposenta, perde esse sobrenome. A gente não pode se sentir inútil, né, Exatamente. professor? Mas isso aí acontece. É um problema. Se as pessoas não se prepararem e a gente não ajudar essas pessoas, a gente sabe como está hoje o nível aí de doenças psicológicas desses idosos e por diante. Então, temos projetos voltados muito fortemente para trazer esse pessoal de volta para o seu significado, para ter um significado de vida, né? E a possibilidade do mercado de trabalho na tecnologia para a terceira idade, professor? Sim. Olha só que coisa boa, né? Nós tivemos o Entra 21, teve aí há 2 anos, o ano passado foi, uma pessoa com 70 anos ressignificando a sua vida. Ele vai buscar outra profissão, outro motivo, já está aposentado, tudo resolvido, e foi fazer um curso de programador. 70 anos, aparentemente sem motivo nenhum para ir para a tecnologia, mas ele quer ser programador de computadores. Olha que virada. O motivo é uma vida diferente, né? Uma vida ativa, né? Isso. Aos 70 anos de idade. Isso que é o mais importante, né? Remunerado ou não, porque isso muitas vezes fica em segundo plano, porque financeiramente ele está resolvido, mas ele quer se sentir útil de novo. Então, como fazer isso? Né? Esse é não deixar o mundo passar do nosso lado, né, professor? Professor, para fechar aqui, há quanto tempo o senhor preside o Instituto Gênio e o que significa para o senhor, né, estar no comando aí desse instituto? Legal. Eu estive no Instituto lá no passado como consultor só, e depois em 2014, quando eu estava na universidade, fui chamado pelo grupo lá para a gente repaginar eventualmente o Instituto Gênio, e aí em fevereiro de 2015 eu fui eleito lá como presidente, né? Foi a minha primeira gestão, foi em fevereiro de 2015. Então agora estou 8 anos já, e temos mais 2 anos aí de desafio pela frente, né? Posso dizer que aquilo, quem não visitou lá o centro, eu convido para que vá lá, e quem entra lá sabe o motivo pelo qual a gente está lá. E nós temos no prédio uma energia sensacional, né? Eu, com a minha idade, posso revelar aqui, estou com 69, e é um Olha desafio, que exemplo, né, cara? É um desafio novo todo dia lá, sabe? Então lá a gente... E essa discussão, inclusive, entre as faixas etárias é bastante interessante, porque a gente não pode jogar a experiência fora e nós temos que trazer isso, né? E tudo para o mesmo local, né? Nós temos um projeto que é tocado por uma embaixadora nossa de Indaial, Jorge, que ela junta os jovens com os idosos. Foi motivo, inclusive, de reportagem em rede nacional e na televisão, e que leva, por exemplo, os idosos para as escolas, e os idosos vão contar histórias, só os storytelling lá, né? Então, um exemplo, a senhora pegou um ferro que era com brasas ainda, um ferro antigo, aquele de passar roupa, levou esse ferro para a sala de aula e explicou para os alunos o que era aquilo, né?
Então, esse é o lado, levando toda a experiência, conhecimento, e os alunos ficam maravilhados, né? Isso é coisa de filme. Eles descobrem, né, uma novidade do passado, né? Olha, né? só que interessante, né? Eles não sabiam que isso existia, né? Daí ele entende, por exemplo, que primeiro usava o fogo para aquecer alguma coisa, e como é que é o forno de micro-ondas. Olha a inovação disruptiva que a gente tinha, né? Os alimentos nos nossos fornos, nos fogões, eram aquecidos de fora para dentro, através de calor, e no micro-ondas você aquece o alimento de dentro para fora, através da fricção entre as moléculas, né? Eles começam a entender isso. E qual é o outro lado disso, né? Quando os alunos vão fazer suas atividades de educação física, os idosos vão junto com eles fazer educação física e esticar o corpo lá. Que então, bacana. esses são os projetos assim de juntar, né, essas faixas etárias totalmente distintas, e que a gente tem essa discussão hoje cada vez mais forte, né, de botar grupos contra grupos, e esse tipo de movimento começa a minimizar, a mitigar um pouco esse... E que união maravilhosa, né? A tecnologia com o social, esse desenvolvimento todo, né? E Isso. todo mundo fica feliz, né, professor? Exatamente. Professor, obrigado pela participação do senhor. Né? A tecnologia é um assunto muito amplo, a gente tem que continuar falando disso aqui, nós estamos à disposição também do Instituto Gene. Muito obrigado, Jorge, obrigado pela oportunidade, e cada vez que precisar da gente, conte conosco, por favor. Obrigado, eu conversei com o professor Udo Schroeder, presidente do Instituto Gene, falamos um pouco mais sobre tecnologia e o papel do Instituto. 11h37. Rádio Itaberá de Blumenau, 98,7 MHz. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio.